Há algo de fascinante em quem reage com um misto de pânico e irritação ao ser surpreendido, como se uma festa de aniversário ou um presente inesperado fossem uma emboscada. Enquanto a maioria das pessoas sorria ao abrir um pacote não previsto ou ao ser levado a um jantar surpresa, elas parecem travar, como se o cérebro tivesse acionado um alarme: perigo. Algo está fora do controle. Mas o que essa reação tão visceral esconde? Será apenas uma questão de gosto pessoal, ou existe uma arquitetura emocional mais profunda por trás dessa aversão? Primeiro, é preciso dizer que não há nada de errado em detestar surpresas. Não é frescura, nem falta de gratidão. Alguns simplesmente funcionam melhor quando as coisas seguem um roteiro previsível, e isso não os torna menos interessantes ou emocionalmente ricos. Na verdade, pode ser um sinal de que eles valorizam a autenticidade acima do espetáculo. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, vai encontrar camadas que revelam muito sobre como essas pessoas enxergam o mundo e a si mesmas. Uma das razões mais comuns está ligada à necessidade de controle. Para quem já viveu situações em que o inesperado trouxe dor, uma demissão repentina, uma traição, uma perda, a surpresa não é sinônimo de alegria, mas de instabilidade. O cérebro, nesse caso, age como um guardião hipervigilante. Se eu não sei o que vem pela frente, não posso me preparar. E se não posso me preparar, posso me machucar. Com o tempo, qualquer quebra de rotina vira uma ameaça potencial, mesmo que seja um gesto carinhoso. É como se o sistema nervoso dissesse: prefiro a segurança do conhecido do que o risco do desconhecido, não importa quão bonito ele pareça. Outra possibilidade é que essas pessoas associem surpresas à manipulação. Quem cresceu em ambientes onde presentes vinham com condições: eu te dei isso, agora você me deve. Ou onde gestos aparentemente generosos escondiam segundas intenções, aprende a desconfiar do inesperado. Para elas, uma surpresa não é um ato de amor puro, mas uma moeda de troca emocional. O cérebro, então, reage com desconfiança. O que eles querem de mim em troca? Nesse caso, a aversão não é a surpresa em si, mas ao que ela pode representar: uma dívida não dita, uma expectativa não revelada. Há ainda aqueles para quem o problema não é a surpresa, mas a exposição. Pessoas altamente introvertidas ou com traços de ansiedade social podem se sentir sobrecarregadas quando são colocadas no centro das atenções de forma repentina. Uma festa surpresa, por exemplo, não é só uma celebração. É um palco onde todos os olhares se voltam para elas, onde são obrigadas a performar felicidade sob pressão. Para quem já luta para lidar com a própria visibilidade, isso pode ser exaustivo, como se fossem atores forçados a improvisar um monólogo sem ensaio. A reação, então, não é ingratidão, mas autopreservação. Mas aqui vem a virada de chave. Essa aparente frieza diante das surpresas pode esconder uma sabedoria silenciosa. Quem rejeita o inesperado muitas vezes valoriza a profundidade sobre a performance. Elas preferem um café planejado com uma conversa sincera a uma festa cheia de balões e sorrisos forçados. Para elas, o verdadeiro afeto não precisa de teatro. Ele se mostra nas pequenas coisas, na constância, naquilo que é genuíno e não performático. Nesse sentido, sua aversão às surpresas pode ser um filtro de autenticidade. Elas não querem amor em embalagens brilhantes, querem amor sem manual de instruções. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você não é chato nem difícil de agradar. Talvez só tenha aprendido que a vida já é imprevisível o suficiente, e que em um mundo cheio de caixas de Pandora, você prefere abrir apenas as que escolheu. E isso, longe de ser um defeito, pode ser uma forma de se proteger para amar melhor. Afinal, quando você permite que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu ritmo, você está dizendo ao mundo: eu mereço ser feliz nos meus próprios termos. E se alguém um dia te chamar de difícil por não gostar de surpresas, lembre-se: você não é um problema a ser resolvido, mas uma pessoa que sabe o que precisa para se sentir segura. E isso, no fundo, é a maior surpresa de todas, a descoberta de que você não precisa se adaptar ao que os outros acham que é felicidade. A sua já está lá quietinha, esperando ser encontrada do jeito que faz sentido para você. Se isso faz sentido para você, me conta nos comentários. O que mais te incomoda em surpresas? E se você conhece alguém assim, compartilha esse texto, pode ser que eles se sintam menos sozinhos ao ler. Ah, e se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima, e que a vida te surpreenda só quando você permitir. E se eu te dissesse que a sua aversão às surpresas não é um capricho, mas um mapa emocional? Pense bem, quando você recusa um presente inesperado, adia uma viagem de última hora ou pede para saber os detalhes de um jantar surpresa com antecedência, não está sendo chato. Está, na verdade, desenhando os contornos do seu território emocional.
Um lugar onde as coisas acontecem com permissão, não por imposição. Isso porque, em algum momento, você aprendeu uma lição que muitos ainda não entenderam. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de escolher quais regras valem a pena seguir. E para você, a regra número 1 é simples. Nada entra na sua vida sem passar pelo filtro do seu consentimento. O paradoxo da surpresa. Porque o inesperado pode ser uma armadilha. A sociedade adora romantizar o improviso. Deixa a vida te surpreender. Dizem, como se o acaso fosse sempre um aliado. Mas e quando a surpresa não é um presente, e sim uma dívida emocional? Um compromisso que você não quis assumir, um plano que desestabiliza sua rotina, um gesto que, apesar de bem-intencionado, te faz sentir invadido? Aí está o cerne da questão. Para algumas pessoas, o inesperado não é um convite à aventura, mas uma quebra de contrato. Um contrato invisível que você fez consigo mesmo. Eu mereço ser consultado sobre o que afeta a minha paz. E quando esse contrato é violado, mesmo que por amor, mesmo que por descuido, algo dentro de você soa o alarme. Não é teimosia, é autopreservação. A ciência por trás do não gosto de surpresas. Neurocientistas descobriram que pessoas com baixa tolerância ao inesperado têm uma atividade mais intensa na amígdala, a região do cérebro responsável por detectar ameaças. Para elas, uma mudança repentina de planos ativa os mesmos circuitos que um perigo real. Isso não é exagero. É biologia. Seu cérebro está programado para priorizar segurança sobre novidade. E isso não é um defeito. É uma estratégia de sobrevivência. Aliás, estudos mostram que pessoas que planejam com antecedência tendem a ter marca de seleção menores níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Marca de seleção maior sensação de controle sobre a própria vida. Marca de seleção relacionamentos mais genuínos, porque não dizem sim por obrigação. Ou seja, seu problema com surpresas pode ser, na verdade, um superpoder disfarçado. O que realmente te incomoda não é a surpresa, é o que ela representa. Vamos ser honestos, ninguém odeia todas as surpresas. O que incomoda não é o elemento inesperado em si, mas o que ele simboliza. Alguém decidiu por mim, uma surpresa pode ser uma invasão sutil de autonomia. Quando te pegam de jeito com um presente que você não pediu ou um plano que não combinou, a mensagem subliminar é: eu sei o que é melhor para você do que você mesmo. Agora eu tenho que retribuir. Surpresas muitas vezes vêm com cordas invisíveis. Um jantar inesperado vira uma dívida social. Um presente sem motivo se transforma em pressão para corresponder. Isso vai bagunçar minha rotina. Para quem valoriza a estrutura, o inesperado não é emocionante, é exaustivo. Porque depois da surpresa, vem o trabalho de reorganizar tudo para voltar ao equilíbrio. A verdade nua e crua: você não tem medo do novo. Você tem medo de perder o controle sobre a própria vida. Como transformar essa fraqueza em força? Se você se reconheceu até aqui, saiba que não está condenado a ser a pessoa chata que estraga a diversão. Na verdade, você pode usar essa característica a seu favor. Seja o mestre das surpresas consentidas. Em vez de dizer não gosto de surpresas, experimente. Adoro quando as pessoas me surpreendem, depois de me avisar que vão fazer isso. Sim, é possível. Exemplo: quer me levar para jantar? Me avisa o dia, mas pode escolher o restaurante sem me contar. 2. Crie um protocolo de emergência para imprevistos. Tenha um plano B mental para quando as coisas saírem do controle. Isso reduz a ansiedade porque você sabe que mesmo no caos tem uma âncora. Exemplo: se alguém aparecer na sua casa sem avisar, tenha uma frase pronta: adorei te ver. Vamos marcar com calma para a gente aproveitar melhor? 3. Use sua aversão ao inesperado para filtrar relações. Pessoas que respeitam seus limites são as que valem a pena. As que insistem em te fazer bem à força, não merecem espaço na sua vida. Frase-chave: se você me ama, vai me conhecer. E se me conhece, vai saber que eu preciso de aviso prévio. 4. Celebre sua capacidade de dizer não. Em um mundo que glorifica o sim automático, recusar o que não te serve é um ato revolucionário. Lembre-se, cada não que você dá a algo que não quer é um sim para algo que você merece. A maior surpresa de todas: você não precisa mudar. Aqui está a ironia. O mundo te pressiona a gostar de surpresas, mas a maior surpresa da sua vida pode ser descobrir que você não precisa se adaptar a isso. Você não é difícil. Não é rígido. Não é sem graça. Você é alguém que entendeu que a felicidade não está no que te pegam de jeito, mas no que você escolhe abraçar. E isso, meu amigo, é o tipo de sabedoria que a maioria das pessoas só descobre depois de muita dor. Agora me diga, qual é a sua surpresa pior pesadelo?
Todo mundo tem aquele tipo de imprevisto que faz o sangue gelar. Para alguns, é alguém aparecendo sem avisar. Para outros, é um presente caro que vem com cobranças. E tem quem simples mude de plano no último minuto já seja suficiente para estragar o dia. Nos comentários me conta. Seta preta para a direita, qual é a surpresa que mais te incomoda? E por quê? Seta preta para a direita, você já conseguiu transformar essa característica em algo positivo? Como? E se você conhece alguém que se sente assim, compartilha esse texto. Pode ser que essa pessoa finalmente se sinta compreendida em vez de julgada. Ah, e se quiser mais reflexões como essa sem surpresas, só com aviso prévio, ativa as notificações e salva esse perfil. Porque aqui, a gente fala das coisas que ninguém tem coragem de admitir. Até a próxima! E que a vida te surpreenda, só quando você permitir. Estrela brilhante. Por que esse texto funciona? Valida sem julgar. O leitor se sente aceito, não consertado. Explica a ciência por trás. Dá credibilidade ao que muitas vezes é visto como frescura. Oferece soluções práticas. Não fica só na teoria, mostra como aplicar no dia a dia. Empodera. Transforma uma fraqueza em superpoder. Engaja. Perguntas pessoais nos comentários mais CTA claro. Compartilhar, salvar, ativar notificações. Dica extra, se quiser aprofundar ainda mais, você pode criar uma série com temas como: por que algumas pessoas odeiam ser elogiadas? O problema não é você ser introvertido, é o mundo ser barulhento demais. Como dizer não sem culpa, e sem parecer grosso. O segredo? Sempre comece com uma dor comum, explore as causas profundas e termine com empoderamento. Assim o leitor sai compreendido, informado e inspirado, e volta para mais. Continuação do texto, expansão com técnicas de engajamento. E se eu te disser que o seu problema é na verdade um radar de autenticidade? Pense bem, quem desconfia de elogios geralmente tem um filtro interno tão apurado que consegue distinguir, em segundos, um cumprimento vazio de uma admiração genuína. Isso não é defeito, é um superpoder social. Enquanto a maioria se ilude com palavras bonitas, elas enxergam as intenções por trás das frases. Mas aqui vem a pergunta que poucos fazem. O que acontece quando esse radar se volta contra você mesmo? Imagine só, se você duvida dos elogios dos outros, é provável que também desconfie dos seus próprios méritos. O cérebro, nesse caso, age como um juiz implacável. Será que eu mereço mesmo? Não foi sorte? Não foi obrigação. E assim, até as suas próprias conquistas virarem suspeitas. Isso tem nome, síndrome do impostor. E não é frescura, é um mecanismo de sobrevivência que se tornou disfuncional. Em algum momento você aprendeu que elogios são perigosos, porque vinham com cobranças, ou falsos, porque quem os dizia não era confiável. Agora seu cérebro confunde proteção com autossabotagem. Mas e se a gente reprogramasse isso? O exercício dos 3 elogios, para quem não sabe recebê-los. O elogio que você ignorou. Pense em um cumprimento que recebeu recentemente e descartou. Ah, foi só educação. Pergunte a si mesmo, e se fosse verdade? Anote como se sentiria se aceitasse. 2. O elogio que você nunca se deu. Qualidade que você reconhece nos outros, mas nega em si mesmo. Sou bom ouvinte, mas acho que é pouco. Desafio. Escreva, eu admito que sou qualidade porque é exemplo concreto. 3. O elogio que você teme. Aquele que se ouvisse te deixaria vulnerável. Você é importante para mim. Reflexão. O que esse medo protege? E o que ele me impede de viver? Por que isso funciona? Porque elogios não são sobre merecimento, são sobre permissão. Permissão para ocupar espaço, para ser visto, para existir sem justificativas. A armadilha da humildade tóxica. Tem gente que confunde não gostar de elogios com ser humilde. Mas há uma diferença crucial. Humildade saudável. Reconheço minhas qualidades, mas não preciso me gabar. Humildade tóxica. Se eu aceitar que sou bom nisso, vou me tornar arrogante, egoísta e ingrato. Essa segunda versão é uma prisão. Porque no fundo não é humildade, é medo de brilhar. Medo de que, se você assumir seu valor, alguém vá tirá-lo de você. Exemplo prático. Alguém diz, você cozinha muito bem. Resposta tóxica, ah não, foi só sorte, qualquer um faria. Resposta empoderada, obrigado. Eu me esforcei para aprender. Simples, honesto, sem desmerecer. O que acontece quando você começa a aceitar elogios? Seu cérebro reaprende a confiar. Cada obrigado sincero reprograma a associação elogio igual perigo. 2. Você atrai relações mais genuínas. Pessoas se sentem à vontade para ser honestas com você, e não só politicamente corretas. 3. Sua autoestima deixa de depender dos outros.
Porque você passa a validar a si mesmo antes de buscar validação externa. Mas atenção, isso não é sobre precisar de elogios, é sobre não ter medo deles. Há uma diferença sutil mas poderosa. Para refletir e comentar aqui. Qual foi o último elogio que você rejeitou? Por quê? O que você acha que aconteceria se por uma semana respondesse apenas obrigado sem desmerecer? Existe alguma qualidade sua que você admite nos outros, mas nega em si mesmo? Deixa nos comentários e se identificar com isso, compartilha com quem também precisa ouvir. Às vezes, o elogio que a gente mais precisa é o que a gente mesmo se dá. O segredo que ninguém fala: elogios são espelhos. Quando você recusa um elogio, está dizendo ao outro: eu não confio no seu julgamento, ou você não me conhece o suficiente para dizer isso. Mas quando você aceita, está dizendo: eu confio em você, e eu confio em mim. E isso, meu amigo, é o início de qualquer relação verdadeira consigo mesmo e com o mundo. CTA finais com toque pessoal. Se esse texto resonou com você, faz o seguinte. Salva esse perfil, porque aqui a gente fala das coisas que ninguém tem coragem de admitir, mas todo mundo precisa ouvir. 2. Ativa as notificações para não perder os próximos. Prometo não encher seu celular, só em sites que valem a pena. 3. Comenta com a sua experiência. Eu também sou assim com elogios, porque você não está sozinho nisso. 4. Compartilha com aquele amigo que sempre desvia o assunto quando alguém elogia. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não é arrogante por aceitar um elogio, você é humano. Estrela brilhante. Próximos temas da série para manter o engajamento. Porque algumas pessoas se sentem culpadas por descansar, e como parar com isso. O problema não é você ser sensível, é o mundo ter normalizado a frieza. Como pedir ajuda sem se sentir um peso para os outros. Porque nós odiamos silêncio em conversas, e o que isso revela sobre a gente. Por que isso funciona? Série temática, cria expectativa e fideliza o público. Dores universais, todos se identificam com pelo menos um tema. Empoderamento progressivo, cada texto desmonta uma crença limitante e oferece uma ferramenta prática. Técnica extra, como transformar esse texto em vídeo real. Gancho visual. Imagem de uma pessoa desviando o olhar ao receber um elogio com legenda. Você também faz isso? 2. Ritmo. Pausas dramáticas nas frases-chave. O que acontece quando esse radar se volta contra você? Mudança de tom na parte do exercício dos 3 elogios, voz mais suave como um convite. 3. Elementos visuais. Texto na tela. Elogios não são sobre merecimento, são sobre permissão. Metáfora visual. Espelho quebrado se reconstruindo, para a parte dos elogios como espelhos. 4. Call to action no final. Comenta aqui, qual elogio você mais tem medo de aceitar? E não esquece de seguir para mais reflexões que doem no bom sentido. Por que esse formato explode? Engajamento emocional. O público se vê na tela. Utilidade prática. Oferece um exercício aplicável. Compartilhabilidade, frase de impacto mais tema universal. Última dica, sempre termine com uma pergunta que convide à introspecção e uma ação concreta, comentar, salvar, compartilhar. Isso aumenta o tempo de permanência, algoritmo adora, e criar comunidade, pessoas se sentem parte de algo maior. Agora é com você. Qual parte desse texto você vai adaptar para o seu próximo conteúdo? Cara piscando.